Êxodo 34, verso de número 1. Diz assim o texto sagrado: então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra. Quantas tábuas? Como as primeiras que eu escreverei nelas, as mesmas, não é outra, as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você feche os teus olhos. Pai, nós te bendizemos, te engrandecemos. É uma noite fria, mas a tua igreja veio porque nós entendemos que não dá para sair, iniciar uma semana, uma jornada, novos desafios, sem carregar uma palavra, sem ter um norte. Não dá para andar mais no escuro. E nós entendemos, como foi dito na quarta-feira, ainda que as tempestades venham chegar a nós, o melhor lugar é onde o Senhor está. E nós não vamos saltar por causa das lutas, nós não vamos abandonar a embarcação, nós vamos prosseguir porque nós estamos debaixo de uma palavra. E quem está debaixo de uma palavra, ainda que esteja passando por um vale como a sombra da morte, não vai desanimar, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta. Fala conosco, em o nome de Jesus. Vamos ler de novo? Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Amados, como nós amamos a palavra de Deus, e isso ficou bem claro porque vocês também disseram que amam a palavra de Deus, vocês vão conseguir compreender que um dia Deus chega neste lugar. Pastor, Deus vem aqui. Deus está aqui. A presença de Deus está sobre nós, está em nós. Forma de falar. Um dia o Senhor vem, Tamara, e fala assim: olha, mergulhem, sejam batizados em mim. Sejam batizados, mergulhem no meu amor. Aí no outro dia o Senhor vem com a palavra e diz assim: olha, hoje eu vou quebrar os ciclos da acusação sobre a vida de vocês. Aí nós viemos em um outro culto, o Senhor começa a dizer: olha, a direção não está boa, então vamos mudar a rota. E aí a gente muda a rota. Quando a gente está andando num lugar que a gente não, fazendo algumas coisas que não é legal, a gente, poxa, Deus falou comigo, esse lugar não é para mim. E a gente pega e muda a rota e Deus vai sendo glorificado, né? Aí hoje vem o Senhor falar algo para nós. É tempo de assumir responsabilidades. Eu vou falar para vocês algo aqui, talvez vocês não vão acreditar muito. Se vocês falarem que não vão acreditar, faz tanto que o pastor é mentiroso. Mas eu estou com essa mensagem já faz que nem diz os jovens, uma cota. E eu falei: não, Deus, peguei pesado demais esses dias na mensagem com o povo. E aí ficava aquela coisa, covarde. Hoje eu ia falar sobre o escuro da fé. Sobre o escuro da fé, e o Senhor falou assim: não, você vai falar o que eu quero. Então eu vou falar sobre responsabilidade. Assumir responsabilidade. Você gosta que alguém chega para você e diz assim: cara, você precisa crescer. Você precisa assumir a sua responsabilidade. As suas. Você gosta? Está te chamando o quê? Eu não sei se vocês vão gostar muito, mas Êxodo capítulo 34, que nós acabamos de ler, e vamos passear um pouco nesse capítulo. Deus está dando a Moisés novamente, diácono Daniel, as tábuas da lei,
as tábuas da lei, a qual Deus havia escrito os mandamentos, a palavra, decálogo. E por que Deus está dando para Moisés novamente as tábuas da lei? Eu acho lindo Deus e a forma que Ele fala e trabalha, é que Deus, antes de falar para Moisés, Ele diz assim: Moisés, eu vou deixar bem claro para você uma coisa, gosto muito de você, mas você vai subir, vai lavrar 2 tábuas, a qual você havia quebrado. Deus deixa muito claro, Júnior, que o responsável foi Moisés. Não foi um acidente. Moisés, as tábuas que você quebrou. Ele apontou, ele disse: você quebrou, Moisés. E Deus me fez uma pergunta, ou várias perguntas, porque corta primeiro para cá. Durante o momento em que eu estava pensando nesse texto, e ele disse assim: eu vou te fazer uma pergunta e depois você vai reproduzir para a igreja. O que você quebrou, Mauro? E eu não vou ficar ouvindo isso sozinho. E eu faço uma pergunta para você nesta noite. O que você quebrou? O que você quebrou? Eu sei que neste momento a gente é muito crente, a gente vai ficar pensando assim ou falando entre nós mesmos. Bem que fulano poderia estar aqui, porque eu conheço uma meia dúzia que precisava ouvir esta palavra, mas Deus está falando: não, a pergunta é para você. O que você quebrou? O que você estragou? O que eu coloquei nas tuas mãos que você estragou? A pergunta do Espírito Santo para nós hoje é: se você não parou e não veio nada, para um pouquinho, esquece o Mauro e traga na tua memória hoje, porque eu disse que nós vamos sair daqui com uma alma curada, e vamos sair daqui hoje mais próximo do trono de Deus do que nós entramos. E o Espírito Santo manda nos perguntar nesta noite: o que foi que você quebrou? Talvez é muita informação para nós. Talvez são muitas coisas. Mas talvez você quebrou a sua jornada de oração. Já não ora mais como antes. Aliás, nem ora mais. Talvez o que você quebrou foi a sua jornada ministerial. Está na igreja, mas esqueceu quem você é em Deus. Talvez o que você quebrou foi a confiança do seu casamento. Ou talvez foi o relacionamento com os seus filhos. E a única coisa, irmã, que nós fazemos é colocar a culpa no outro. É porque aconteceu uma situação que eu quebrei. É porque me falaram algo, eu estava com um sentimento muito ruim. E por isso eu agi desta forma. Mas Deus volta a nos perguntar, Rogério: traga na tua memória hoje o que você quebrou, fica bem gravado na tua mente, no teu coração, porque eu não quero mais ouvir desculpas.
Porque talvez nós vamos ouvir a mensagem e vamos sair dizendo assim: mas foi na hora da loucura, na hora da afronta, na hora da raiva, na hora do desespero, na hora que eu estava afogado em um sentimento. Mas Deus manda dizer: o que você quebrou, que eu coloquei nas tuas mãos, e eu não quero ouvir desculpas, eu quero que você tenha um posicionamento e assuma a tua responsabilidade. Responsabilidade por quê, pastor? Deus manda dizer: porque eu quero que você suba um monte da oração de novo, para que nós possamos restaurar as tábuas da comunhão, as tábuas da oração, as tábuas do respeito, as tábuas da confiança. Quem está comigo nessa noite? Ô Letícia, o nosso problema desde gurizinho, desde a nossa infância, desde pequenos, é que nós gostamos, na verdade não gostamos, nós temos dificuldade de assumir as responsabilidades. É desde a infância, nós somos assim. E é por isso, Paulo, que nós estamos o tempo todo, ao invés de tomar uma posição, darmos desculpas. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Não é mais fácil dar desculpas do que assumir a responsabilidade? Quando o nosso casamento não está bem, cara, é corriqueiro nós colocarmos a culpa no outro. Eu falei que eu não queria pregar isso, mas... a culpa não é minha, pastor. Aí acabou a moeda, não tem mais moeda, acabou a financeira, a vida financeira está quebrando. Eu sempre vou colocar a desculpa, Tatiane, no governo, no patrão, na empresa que eu estou trabalhando. Patrão miserável, empresa ruim. Ô governo. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que assumem as responsabilidades e as que dão. Quem vive sempre dando desculpas sempre vai estar quebrado. Oh Espírito Santo. Ô Kaique, quem vive sempre sobre desculpas sempre vai viver com a sua vida em alguma área quebrada. Porque as desculpas mostram que eu não estou maduro, que eu não estou pronto para uma mudança. Porque quando eu estou pronto para uma mudança, Itamara, eu deixo de dar desculpa e assumo a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. Quem já viu aí arroz de terceira? Nunca? Ah, vocês são muito tem gente que é mais quebrado do que arroz de terceira, né, pastora? Financeiramente, porque sempre fica dando, mas em nenhum momento ele não consegue assumir a responsabilidade da necessidade. Poxa, por que eu não guardei um pouco? Eu já tenho 5 pares de sapato, por que eu vou comprar mais 5? Gente responsável, que assume responsabilidade, pensa assim. Estou falando besteira? Está vindo uma crise, inflação lá em cima, eu vou diminuir meu padrão de vida, vou segurar, vou dar uma segurada. Não vou comprar o que eu não preciso agora. Tem 10 pares de sapato. Aí tem pessoas, Vivi, que
gosta de gritar, de ofender as outras. Aí, irmã Fátima, normalmente elas dizem assim: olha, eu só falei assim com você porque você também falou assim comigo. Se você não tivesse falado assim, nesse tom comigo, eu também não teria falado assim com você. Você agiu comigo assim, eu agi também com você. A vida veio o inferno, porque ninguém consegue assumir a responsabilidade. Não, eu falei assim porque não estava legal, eu estava num dia ruim, e eu estava meio endemoniado, e eu falei assim, ponto, acabou. Porque quando eu fico transferindo a culpa, arrumando desculpa, o que acontece? A minha casa vira um inferno, a minha vida vira um inferno, tudo fica quebrado. Aí, Flávio, minha esposa, pastor, não é que é sua esposa, não, eu estou usando vocês. Se Deus revelar, eu falo que é o Flávio, mas não é o Flávio. Pastor, meu cônjuge não dá mais, pastor. Meus pais, então, ultimamente, pastor, meus pais estão rastreando meu celular. Meu cônjuge, pastor, estou no trabalho e liga. Pastor, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem não. Não tem mais privacidade, pastor. Mas como a gente ouve isso? Eu vou falar algo aqui meio chulo, mas eu preciso falar. Vocês gostam, né? Irmão, privacidade. Privacidade. Você que é filho, mora na casa do teu pai, quer ter privacidade. Usa a internet que ele paga, a comida que ele coloca na mesa, e não quer dar a senha no seu celular para o seu pai, para a sua mãe. Aí me vem o cônjuge e fala: pastor, a minha mulher não me deixa ter privacidade. Aí eu não aguentei, eu não aguento. Pastor, me fala, quando você casa, tem privacidade com o marido aonde? Ele te vê no vaso. Esquece de levar o papel e pede para você levar. Aí você me vê com essa cara de pau de falar de privacidade. Meu celular é o celular dela. O que eu vou falar aqui é pesado, mas é verdade. A minha carteira é a carteira dela. Dói. Esses dias foram em Santana, eu falei: tadinhas. Falei: não, acho que ela foi, né? Falei: tadinha, moça, não sei, já passou no médico, eu vou para aí, saindo do trabalho, eu corro para aí. Não, amor, pode ficar que a Laís vem comigo. Eu falei: lascou. Mas não tem mais, irmãos. O que é seu, a bolsa sua é a bolsa dele, a carteira é... Pastor, mas o senhor falou. Não, porque quando você questiona sobre uma pessoa, você precisa parar, pensar, trazer na tua memória algumas coisas. E Deus quer fazer uma pergunta para nós hoje. Ele pode perguntar? Vou começar pelo jovem. Para mamãe e papai estar pegando tanto no teu pé assim. O que foi que você quebrou? Hã? Qual foi a tábua que você quebrou? Vai ficar arrumando desculpa que a tua mãe é chata, que o teu pai é chato, pega no pé, não te deixa ter liberdade? Para de arrumar desculpa e assume as tuas responsabilidades. Porque as coisas vão começar a mudar.
O cônjuge, seja marido ou a esposa, que está reclamando que a mulher é ciumenta, que o marido é ciumento, que é ranzinzo, que é chato, que está ficando velho, mas antes para pensar o porquê que está acontecendo a situação na sua vida. Qual foi a tábua que foi quebrada? Porque falar que o marido é chato, para mim pode ser algo qualquer, mas para Deus ele sabe que é apenas uma desculpa. Vou dar bênção? Desculpas não resolvem problemas conjugais. Não resolvem relacionamento entre pais e filhos. O que resolve, pastor, é quando nós deixamos a desculpa de lado e assumimos responsabilidades. E Deus continua nos perguntando até o final desse sermão: o que você quebrou? Deus quer consertar. Deus quer restaurar tábuas neste lugar. Deus quer trazer eu e você novamente para o monte da oração. Moisés foi para o monte Sinai. Jesus quer levar a igreja novamente para o monte da oração, para o lugar de intimidade. Jesus não quer dar chicotada em ninguém aqui. Jesus não quer envergonhar ninguém aqui. Jesus quer que nós venhamos assumir responsabilidades, porque Ele não quer deixar a tua obra na mão de gente que não tenha responsabilidade, que não assumam a responsabilidade. Aí quando Deus chama Moisés e Tamara para restituir as tábuas que foram quebradas, Deus deixa muito claro para Moisés que a responsabilidade de ter quebrado as primeiras tábuas da lei não era de Arão e nem do povo. A responsabilidade era de Moisés. Tanto que o verso que nós repetimos por 3 vezes diz o quê? A tábua que você quebrou. Você, Moisés. Não vem colocar a culpa no Arão. Não vem colocar a culpa no povo que estava fazendo dancinha para Satanás. Não me vem. Porque eu aprendo algo, Jéssica, que quando nós estivermos ainda com essa síndrome de culpar os outros, de não assumirmos as responsabilidades, dificilmente haverá restauração em algumas áreas da nossa vida. Posso falar de novo? Enquanto tivermos uma síndrome das desculpas, dificilmente vai haver restauração em alguma área da nossa vida, seja espiritual, seja o nosso casamento, seja na nossa vida financeira, seja no nosso ministério. Dificilmente vai haver restauração. Aí vem o capítulo 32. Moisés havia acabado de receber as primeiras tábuas. Evangelista, imagine só o cara feliz da vida. Subiu no monte, ficou com fome, orando, jejuando, intercedendo para o povo. Aí de repente, ele está com as tábuas na mão, todo feliz. Que vitória! Deus desceu nas nuvens, Deus se manifestou. Aí de repente a voz que estava falando: olha filho, as diretrizes são essas, estou escrevendo, ensino o meu povo. A voz de Deus chega para Moisés e fala: Moisés, desce. Desce, Moisés, acabou a comunhão entre eu e você. Por quê? Porque o teu povo caiu. O povo que você apacenta, Moisés, desviou dos meus caminhos. Desce o monte, Moisés. Porque o texto diz que enquanto Moisés estava no monte, Arão, pressionado pelo povo, diz para o povo assim, ó, capítulo 32, verso número 1. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tira as argolas de ouro que está sobre as orelhas das mulheres, dos filhos, das filhas, e tragam aqui para mim. Verso 3: então todo o povo tirou das orelhas as argolas
e as trouxe a Arão. Verso 4. E este, recebendo das mãos deles, olha, presta atenção nisso, irmãos, você vai entender o porquê que eu estou lendo isso. Trabalhou o ouro com um buril, uma ferramenta. Trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Presta atenção, Tamara, um pouquinho mais de retorno aqui para mim. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, sim ou não? Brincando lá no monte? Não. Sofrendo, sem comer, sem beber, na presença de Deus. O povo olha para o calendário, para o relógio e fala: cadê o Moisés, hein? Sumiu. O pastor abandonou as ovelhas. E agora, o que a gente vai fazer nesse deserto? O que eles fizeram? Começaram a pressionar Arão. Irmãos, cuidado como é que você age na pressão. Estamos falando de um sumo sacerdote, estamos falando de um homem de Deus. E eles começaram a pressionar Arão: Arão, cadê Moisés? Estamos só. Moisés, pressionado, falou o quê? Tira os utensílios de ouro, tragam para mim, porque eu vou pegar a minha ferramenta, vou trabalhar sobre o ouro e vou executar uma obra. Vou fazer um bezerro. O Arão fez um bezerro. E aí ele entrega o bezerro. E ele fala assim: aqui, povo, ó, para de me encher a paciência. Está aqui. É esse o Deus que vai levar vocês adiante daqui para frente. O que o povo faz? Começa a fazer festa. O povo começa, Tatiane, a prestar culto ao bezerro de ouro. Só que enquanto isso, lá em cima no monte, Deus estava falando: Moisés, pode descer. Vai, cara, desce, porque lá na terra estão colocando tudo a perder. Vai, desce, porque não dá. Eles desviaram, eles não guardaram a aliança, eles acabaram de quebrar o meu mandamento, os meus caminhos. Aí o verso 19 vai dizer que logo que Moisés se aproximou do arraial, Moisés desceu a milhão, correndo. O cara com 80 e poucos anos, irmãos. Sofre, né? Ser crente não é fácil, não. Ele desce, pastor Nadir. Quando ele desce, o texto diz que ele viu bezerro, ele viu dança. Cara, aí você não tem sangue de barata. Moisés pegou as tábuas da lei e tacou ele no chão. Quebrou. No pé do monte. A atitude de Moisés na hora da frustração, na hora do nervoso, da ira, na hora da raiva, não fez com que Deus falasse: ô Moisés, tadinho, quebrou as placas, meu filho, eu vou lavrar outra para você, tá bom? Não. Sem ser religioso, Moisés tinha ou não, irmãos, motivo para quebrar aquelas placas? Tinha. Muito motivo. Eu teria jogado o sapato ainda, ou as pedras neles. 40 dias com fome, Letícia, sangue e fogo, buscando, jejuando, e o povo pressionado faz o que dá no coração. Quebrou e quebrou bonito. E a gente precisa aprender uma coisa, tia Rita, que a gente precisa parar de ser bom de dar desculpas. Moisés não deu desculpa, não. Moisés não deu desculpas, porque é ruim você colocar a tua expectativa, e nem Deus quer fazer isso, em pessoas que ficam dando desculpas. Se você tem um amigo que dá desculpas todas as vezes que pisa na bola com você, se afasta dele. Pessoas que vivem dando desculpa não é bom. Deus não está à procura de pessoas que sejam boas em desculpas.
Deus está à procura de pessoas que possam se levantar em meio aos cacos, em meio aos tropeços, em meio às trombadas, em meio às bobagens, e dizer: eu assumo a responsabilidade. Deus está procurando pessoas que quebram financeiramente e dizem: eu assumo a responsabilidade. Eu quebrei espiritualmente, eu assumo a responsabilidade. Eu quebrei na área dos filhos, do casamento, mas eu assumo a minha responsabilidade. Por quê, pastor? Porque quem assume a responsabilidade não fica com a área financeira quebrada há muito tempo, com a família quebrada há muito tempo, e nem com o ministério quebrado há muito tempo. Mas quem vive levantando para dar desculpa, desculpas é mais fácil do que assumir responsabilidade. Aí, Gisele, vamos ver a comparação entre Moisés e Arão. Dois irmãos, congregam no mesmo lugar. Capítulo 32, verso de número 4. Deus está falando aqui com nós? Capítulo 32, verso de número 4. Olha só. Presta atenção. Este, que é o Arão, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com o buril. Nós lemos já, mas estamos só recordando para você ver a diferença entre os dois camaradas. E fez dele um bezerro de metal fundido, não é isso? Então ele disse: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. Arão aqui, igreja, é no momento em que o povo está pressionando ele. Pressionou, ele falou: faz o que vocês quiserem, vamos fazer, vamos arrumar um jeito aqui para que vocês não fiquem sem adorar ninguém. E ele pegou o ouro, trabalhou a ferramenta, fez lá um bezerrão bonitão. Isso foi no verso 4 do capítulo 32. Agora vamos ler o capítulo 32, mas no verso 24. Vê se tem alguma coisa diferente no que Arão disse. Então eu lhe disse: quem tem ouro? E eles? E eu lancei? E fez o quê? Hã? Ninguém entendeu nada? Presta atenção. No versículo 2, a Bíblia diz que o Arão pegou a ferramenta e trabalhou. Ele tinha um projeto na mão. Olhava para o projeto e para a ferramenta. E ele fez um. Mas quando Moisés foi cobrar o Arão, foi pedir explicação da bobagem para o Arão falou: aconteceu assim, mestre. Chefe, aconteceu assim. Eles estavam, pediu ouro, me trouxeram ouro, eu peguei o ouro, eu joguei no fogo e pum, e saiu o bezerro. Não está diferente a história? A Bíblia diz que o Arão não jogou no fogo, ele trabalhou, ele fez, ele projetou o bezerro. Mas quando foi dar a explicação, ele arrumou desculpa. Ele falou: não, eu joguei, a culpa não é minha. Saiu. Está aí a Bíblia. Saiu este bezerro que você está vendo. Eu não tenho nada a ver. Ô Jéssica, o que o Arão deveria ter feito? Arão deveria ter feito falado a verdade. Moisés, vem aqui, Moisés. Você é mais novo, mas os caras estavam impressionando demais, Moisés. Eram 3 milhões de pessoas buzinando no meu ouvido: queremos um Deus, queremos um Deus. Ele devia ter falado: irmão, mano, eu cedi a pressão.
A pressão foi tanta que eu cedi à pressão. Eu fiz esse mal diante do povo de Deus, Moisés. Eu assumo a responsabilidade. Mas não, ele falou, não, eu joguei lá e saiu isso e não importa. Será que não está na hora de termos um start, de caminharmos para as vias, ou para a via da responsabilidade, do que caminhar para a via que leva até o inferno das desculpas? Porque tem muita gente indo em direção ao inferno, porque decidiu viver de desculpas em desculpas, ao invés de tomar uma postura de responsabilidade. Tem gente que diz, Itamar, que o problema é o pecado que eu cometo. Não. O problema não é o pecado, porque o pecado, quando você se arrepende, é perdoado. O Senhor disse, aquele que confessa, alcança. Confessou e deixou, irmão. Roubou, confessou e deixou, nunca mais roubou, acabou. Alcançou misericórdia. O problema é quando eu roubo e invento uma desculpa. O problema é quando eu fico vivendo de desculpas em desculpas. Ah, pastor, estou viciado em pornografia. O capeta que capeta? Que capeta? Você deu a senha do celular para ele? Ele que destrava o teu celular para você acessar um vídeo pornográfico? Se é? Ixi, vocês não querem falar sobre isso, né? É porque está na hora de assumir responsabilidade. Irmão, Jesus está voltando e a gente está caminhando para o inferno, porque nós vivendo um evangelho de desculpa. Aí ele faz uma oração, não é? Seraf, é só não dar o clique, é só não apertar o botão, que você não vai ver o que arde os olhos de Deus. Posso falar outro? É pesado. Eu sempre falo para ela, quando você estiver passando por alguma tormenta, procura o teu pai antes. Porque é mais fácil você confessar uma tentação do que depois ter que confessar um pecado. É mais fácil você chegar no teu e falar assim, pastor, eu tive vontade de matar, do que depois ter que o pastor visitar você na cadeia para levar cigarro, que você não fuma, né? Mas tem que, é o dinheiro lá dentro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É mais fácil chegar na tua mãe e falar, mãe, eu estou passando por um processo. Tentação não é pecado, filho. Tentação não é pecado, ser tentado não é pecado. O pecado é quando você não procura ajuda e acaba quebrando as tábuas. E aí tem um crente, né, mais fervoroso, melancólico, que fala, pastor, o Senhor não está na minha pele, não sabe o que eu estou passando, da minha luta. Não sei mesmo. Chegou o tempo de eu falar, irmão, eu entendo, eu sei. Não sei não. Vou ficar mentindo que eu sei se eu não sei? Eu sei das minhas lutas. Porque se eu ficar lutando, eu sei das minhas lutas, das tábuas que eu preciso conservar diante de Deus, para que o meu relacionamento com Ele não venha ir para o lixo. Foca nos seus problemas, deixa os problemas dos outros um pouco de lado, mas foca nos seus primeiro, nas suas lutas primeiro.
Porque se a gente querer resolver os problemas dos outros, e aí você fica dando desculpa para os teus problemas, está na hora da igreja colocar-se de pé diante de Deus. Deus está fazendo algo novo neste lugar. Deus quer fazer algo grande neste lugar. Está na hora, Letícia, de nós começarmos a levantar pequenos, grandes, velhos. Se eu errei, eu errei. Se eu falei, eu falei. Se eu roubei, eu roubei. Se eu menti, eu menti. Pastor, o que eu ganho com isso? Você não vai deixar a tua vida na mão de Satanás. Eu aprendi algo no início do meu ministério: nunca fique em dívida com o diabo, porque ele vai cobrar até o final. Se você mentiu, você mentiu. Se você roubou, você roubou. Se você fez, você fez. Esses dias alguém queria assistir um desenho desse negócio aqui. Eu só uso isso para fazer as minhas coisas. E como eu fiquei com o coração mole, falei, pega. Aí daqui a pouco, 5 minutos, pá, no chão. Falei, eita, 2.000 foi pro saco. Quebrou. Aí lá da sala nós gritou, Ana, caiu o tablet? Não, foi um negócio da Laís. Laís já levantou, abriu a porta, conversou com ela. Daqui a pouco ela veio e falou, pai, eu quebrei. Não quebrei, eu deixei cair o tablet. É mais fácil confessar do que ouvir Satanás falar todos os dias no teu ouvido, você está com dívida comigo. Você não tem autoridade para falar. Você não tem autoridade para fazer. Quem está comigo aí? Deus quer levar filhos, amado, para o secreto hoje. Ah, pastor, o que eu vou fazer no secreto com Deus? Eu vou no quarto do dia com dívida com o diabo? Porque quando você vai para o secreto, assumindo a sua responsabilidade, acontece o que Deus falou para Moisés: Moisés, sobe, porque nós vamos hoje restaurar as tábuas da comunhão, as tábuas da lei, as tábuas da verdade. Eu e você vai voltar ao princípio, Moisés. Não é porque você quebrou que você vai ficar sem. Não é porque você quebrou que você vai ficar agora sendo julgado. Não, não. Sobe, Moisés, traga as tábuas e nós vamos refazer a nossa comunhão, Moisés. Eu já disse aqui, eu não queria pregar isso. Queria falar sobre escudo, porque a gente está vivendo um tempo de luta. Mas eu deixo para domingo que vem. Está pronta a mensagem. Um escudo que anda. Fica quieto, Mauro. Mas como eu sou apenas um servo de orelha furada, eu sou só alguém, irmãos, de verdade, que fica com a bandejinha, sabe, com o pão do céu. Eu não posso servir o que o rei não quer. Aí Letícia, Arão, no verso 24, ele age intencionalmente, faz o bezerro, trabalha o bezerro, sujeira o bezerro, oferece o bezerro como Deus. Mas no verso 24 ele faz o quê? Foi um acidente. Tem ninguém assim aqui não, né? Ele fala, eu não tive gerência, Moisés. Foi sem querer, joguei e saiu isso. Pedro se faz intencionalmente. Eu tive que marcar porque é longa, né? Eu sou gago. Você sabia que eu sou gago? Eu sou gago! Intencionalmente. Aí ele vai para Moisés e fala, Moisés, aconteceu, foi involuntário. Mas você leu o texto? A gente leu 2 ou foi 3 vezes. A gente viu que não foi involuntariamente. Ele fez de propósito. Ele pegou o burril, ele trabalhou, ele moldou e entregou para o povo. E talvez, Júnior, seja a realidade de muitos aqui hoje. Muitos. Que está dizendo assim, eu joguei no fogo e aconteceu.
E é um perigo, Tamara, porque se a gente deixar as coisas acontecerem na vida espiritual, na saúde, no relacionamento com filhos, com o cônjuge, e não assumir a responsabilidade e ficar vivendo debaixo de desculpas, a gente nunca vai restaurar o que quebrou. Ou seja, a gente vai viver uma vida quebrada, de aliança quebrada. O Espírito Santo de Deus. Preciso falar de novo o que você quebrou, Mauro. Mauro, o que você quebrou, Mauro? O que eu entreguei nas tuas mãos, Mauro, o que você quebrou? Irmãos, Deus sabe o que eu quebrei, sim ou não? Deus sabe que Adão tinha comido o fruto ou não? Porque Deus chega no jardim e pergunta: Adão, onde você está? Deus só queria que Adão saísse para a luz e falasse: não tem nada oculto, pai. Eu tentei me esconder, mas não tem nada oculto. Eu comi, eu fiz o que o Senhor disse que não era para fazer. Ele só não quer que a gente ande na escuridão. Pastor, eu entrei aqui tão chuchelentezinho. Tem essa palavra? Chucholento? Se não tem, você marca aí, Tamara. Coloca agora aí. Eu entrei aqui, pastor, sabe, uma angústia na alma, pastor. Eu queria ouvir uma palavra, sabe, para renovar a minha semana. Aí o Senhor vem com esse negócio duro, amargo. Irmão, ontem eu fiz um café na cafeteira que a Gabi deu. Aí só tinha a última cápsula, a última. E aí a Laís falou: pai, põe açúcar. Eu falei: põe só uma colherzinha. Amargo, forte. Aí você vem reclamar que a mensagem está forte, se meu café também é amargo. Estou tomando coca sem açúcar agora, irmão. A gente tem que dar uma quebrada, porque às vezes está soando como palavra de acusação. Eu sou homem de Deus, eu não estou aqui para acusar. O que Deus está fazendo aqui não é nos acusando, mas é manifestando a sua bondade, a sua lealdade, a sua misericórdia, vindo nesta noite dizendo assim: olha, a bezetacil vai doer, mas vai te colocar de pé. A bezetacil vai doer, mas vai curar essa enfermidade. A bezetacil vai doer, mas vai sarar a tua alma. Vai doer, mas vai ter cura. Vai deixar você vivo e forte na minha presença novamente. Aí o verso 19, aguenta mais 10 minutos. Diz assim: logo que se aproximou do arraial. Vamos ler de novo, porque a gente tem que guardar. Viu o bezerro, as danças. Moisés ficou? Diga comigo: irado. Mais forte: irado. Quem já ficou irado aqui? Dá uma glória a Deus. Ainda bem que não tem santo aqui, não tem anjo. E aí ele arremessou as tábuas da pedra das suas mãos e quebrou aos pés do monte. Quem tem vontade de quebrar alguma coisa aqui, irmão? Você acha que Deus olha e fala: endemoniado? Não, irmão. Ele não fala isso não. Você sentiu vontade de quebrar, você já sentiu ira. Mas olha para mim aqui e me responde algo. Até quando você vai deixar? Até quando? Porque deve ter um chiclete aí bem esticadinho. Até quando você vai deixar as coisas que acontecem ao seu redor fazer você quebrar as coisas sagradas, importantes, que Deus tem colocado nas tuas mãos?
Até quando, Letícia, você vai ficar quebrando algumas coisas importantes na tua vida, porque alguém te afrontou, alguém falou de você, alguém pisou no teu pé, alguém não te deu a paz do Senhor, porque alguns acontecimentos vieram acontecer e isso te deixou chateada, e você está dizendo, porque fizeram isso comigo, eu não estou suportando e eu vou quebrar algo que é tão importante na minha vida. Até quando nós vamos fazer isso? Até quando? A nossa vida, ela não se define pelas coisas que nos acontecem, porque se for definir, Tamara, lascou. Quantas coisas acontecem em 24 horas? Se a sua vida for definida no que te acontece, meu irmão, a tua vida ela vai ser definida pelo teu comportamento diante das coisas que acontecem. Estou pregando tão calmo. O Moisés ficou irado, sim ou não? Pecou? Não. Ele não pecou por ficar irado. Ele pecou por quebrar a tábua. Ele poderia ter ficado irado, contado até 5.000. Descido do monte, com as tábuas na mão, e descido o chicote no povo. Irmão, ira é a reação natural do corpo, do ser humano. Se Deus for julgar o Mauro pelos ataques de pelanca que ele tem, vou para o inferno, já era, acabou. Me perdi. As minhas decisões é que conta diante de Deus. As minhas decisões diante das minhas emoções. Vocês perceberam que quem cometeu o pecado foi Moisés ou foi o povo? Não, o povo cometeu o pecado, mas Moisés entrou no embalo. E a gente está indo junto, cara. O povo está pecando, o povo está pisando na bola, o povo está desviando, a gente está indo junto. A gente está perdendo, quebrando as tábuas. O pecado dos outros não pode fazer você quebrar o que Deus tem na tua vida. Deus está falando para pessoas aqui hoje. Porque alguém te decepcionou um dia, irmã Rita, um pastor te decepcionou um dia, você não vai mais na igreja. Porque, Jéssica, alguém te decepcionou um dia, você não vai confiar mais em ninguém, vai viver nessa prisão para sempre. Deus está falando, não sei com quantas pessoas, mas está falando. Aí vem o papai do céu hoje dizendo: Moisés, levanta, cara, sobe o monte, lavre as tábuas novas, porque hoje eu quero fazer eu quero refazer a aliança com você. Moisés, você não pode, Deus está falando com pessoas aqui, você não pode, Moisés, continuar na prisão da desconfiança. Você não pode, Moisés, continuar na prisão da desconfiança por causa do que fizeram para você, Moisés. Tem gente, irmãos, que entrou aqui nesta noite que quebraram as tábuas, que quebrou a tábua da alegria. Não sorri mais, pessoa amorosa, delicada, simpática, mas perdeu o sorriso, apagou o brilho dos olhos, o sorriso do rosto, porque foram desleais com você. E Deus está falando: eu te trouxe aqui, meu filho, minha filha, e te convido para subir o monte novamente, para que nós possamos refazer a tábua da alegria, porque você não vai chegar na minha presença com esta angústia, esse amargo, essa tristeza e esse aperto no teu coração, não. Até quando você vai deixar os teus dias ficarem escuros por causa daquilo que fizeram com você?
Até quando você vai continuar se trancando dentro de um quarto escuro, depressivo, não querendo ver ninguém, por causa daquilo que fizeram com você? Pastor, qual é o remédio? Vem Jesus falando. Jesus é lindo. Você não entende às vezes, Tatiane, porque quando o texto de Jesus diz assim: olha, se te feriam a face, está falando de bater pancada? Não. Tem tanta profundidade nesse versículo. Se te feriam uma face, cara, quando você dá outra, você está falando: eu estou agindo diferente de você. Você não vai me contaminar. O veneno que tem em você não vai vir para mim. Quem está pegando? Não vai. Você não pode quebrar a tábua da alegria. Eu não sei quantas pessoas que não estão conseguindo mais sorrir, que está vivendo com dias amargos, que está vivendo com um dia de tristeza, e Deus está falando: quando te baterem numa face, meu filho, minha filha, dê a outra e diga assim: este veneno não vai vir sobre mim, eu não vou fazer a mesma coisa que você fez, eu não vou falar a mesma coisa que você falou, eu não vou agir da mesma forma. Aí Jesus vem dizendo: se alguém tomar uma sua capa e pedir para andar uma milha, faça diferente de novo, caminhe em duas, faça diferente de novo. Não deixe a tua alma se estragar em meio àquilo que os outros estão fazendo, Moisés.